Imagine a seguinte situação: você acorda todo dia com medo, não aquele medo de perder o emprego, nem aquele medo de uma discussão, é aquele medo de que um Deus possa ter esquecido o seu nome e que por causa disso a colheita vai falhar, a sua família vai morrer e o céu vai decidir te apagar da existência. Isso era a vida cotidiana de quem nasceu na Mesopotâmia. Mas tem uma pergunta que os historiadores ainda debatem até hoje: esses deuses eram adorados ou eram temidos? E a resposta é mais perturbadora do que você imagina. Assista o vídeo que eu vou te mostrar que a religião mais antiga da história humana não era só sobre fé, era sobre sobrevivência. E antes da gente mergulhar nessa história de mais de 5.000 anos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que eu vou te mostrar hoje muda a forma como você enxerga toda e qualquer religião, não só a Mesopotâmia. E seja bem-vindo ao canal Curioso. A Mesopotâmia. O nome vem do grego e significa terra entre rios. Os rios Tigre e Eufrates, no que hoje é conhecido como Iraque. E foi exatamente ali, nesse pedaço de terra entre dois rios, que a humanidade inventou a escrita, as leis, o calendário e até a matemática. Ali nasceu a primeira cidade no mundo, Uruk, há mais ou menos 5.500 anos. Mas junto com tudo isso nasceu também um sistema religioso mais complexo, mais político e mais humano que o mundo já viu. Estamos falando de mais de 3.000 divindades. Veja só, são mais de 3.000. Tinha o deus do vento, o deus da guerra, do amor, da escrita, da cerâmica, das enchentes, da morte. Tinha Deus responsável por coisas que você nem imaginaria precisar de um Deus. Veja só, tinha até um Deus, uma deusa, na verdade, do pão e cevada. Mas a questão central hoje não é quantos deuses existiam. A questão é qual era a relação do ser humano com eles. Porque quando você lê os textos sagrados, sumérios e acadianos, e muitos deles foram traduzidos e estão acessíveis hoje, você percebe que essa relação não era de amor incondicional, era de negociação constante, de medo legítimo e às vezes de revolta. Vamos começar então. Na cosmologia suméria, os deuses não criaram o ser humano por amor. Eles criaram o ser humano porque estavam cansados de trabalhar. E isso está escrito no Enuma Elish, o poema babilônico da criação, um dos textos mais antigos da literatura humana. A narrativa diz que os grandes deuses, os Anunnakis, reclamaram que tinham que cavar canais, plantar comida, carregar fardos. Eles precisavam de alguém para fazer o trabalho sujo. Então o deus Ea misturou a argila com sangue de um dos seus sacrificados e criou o Lulu, um ser humano primitivo. A humanidade nasceu não como uma mão de obra. Isso muda toda a visão, porque se você nasceu para servir a um ser superior que não pediu sua opinião, sua relação com esse ser não vai ser de ternura, vai ser de obrigação. E os textos confirmam exatamente isso. As orações mesopotâmicas, e existem centenas delas preservadas em tabuleiros de argila, têm um padrão claro. Deus meu, eu pequei sem saber. Deus meu, não me abandone. Deus meu, tenha misericórdia de mim. É súplica, é negociação, é um ser humano tentando descobrir o que fez de errado para merecer o sofrimento que está vivendo. Porque na teologia mesopotâmica, todo sofrimento tinha uma causa divina e essa causa era quase sempre a mesma. Você descuidou do seu Deus pessoal. Aqui tem um conceito que pouca gente conhece e que é fundamental para entender essa religião: o Deus pessoal. Cada mesopotâmico acreditava ter um deus e uma deusa guardiões individuais, não um deus genérico para todo mundo, o seu deus que só tomava conta de você. Esse deus pessoal agia como intermediário entre você e as divindades maiores. Era como um advogado espiritual.
Se você estava de boa com seu Deus pessoal, fazendo oferendas, rezando, honrando os rituais, ele intercedia por você nos assuntos celestiais. Mas se você o negligenciava, ele te abandonava também. E sem a proteção do seu Deus pessoal, você ficava exposto a demônios, doença, má sorte e até fracasso. Não era uma metáfora, era literal. E acima dos deuses pessoais existia o panteão nacional. Anu, o deus do céu, Enlil, o deus do vento e do destino, talvez o mais temido de todos, Ea, o deus da sabedoria e das águas subterrâneas, e depois na Babilônia, Marduk subiu ao topo. Esses deuses controlavam as forças da natureza, e as forças da natureza da Mesopotâmia eram imprevisíveis e mortais. As cheias do Tigre e do Eufrates podiam devastar cidades em horas. Tempestades de poeira podiam apagar o sol por dia. Pragas podiam eliminar colheitas inteiras também. Para as pessoas que viviam ali, era impossível separar o natural do divino. Agora, vamos sair da literatura e entrar na arqueologia. Porque os templos mesopotâmicos, chamados de zigurates, nos dizem muito sobre esta relação. O zigurate de Ur, construído por volta de 2100 a.C. e parcialmente preservado até hoje no Iraque, não era um lugar onde o povo comum entrava. Era a casa do deus. No topo do zigurate havia um santuário onde se acreditava que a divindade habitava fisicamente na forma de uma estátua. E essa estátua era tratada como um rei vivo, banhado, vestida, alimentada 2 vezes ao dia e entretida com música. Sim, os sacerdotes alimentavam a estátua do deus todo dia, com refeições completas, servidas em pratos de ouro. Isso não era superstição irracional, era uma lógica teológica consistente. Se o deus estava contente, o reino prosperava e ponto. Escavações em Nippur, em Uruk, em Mari revelaram centenas de tabuletas com registros de oferendas, listas detalhadas, quantidades exatas, horários precisos. Era uma burocracia religiosa, um contrato de serviço entre humanos e divindades. E quando os deuses não cumpriam sua parte, quando a colheita falhava, mesmo com todos os rituais feitos, os textos mostram uma reação surpreendente. Alguns líderes simplesmente colocavam a estátua do deus de costa para a cidade, como punição e como protesto. Você acabou de ver a humanidade brigar com um deus. Mas seria injusto dizer que era só medo e obrigação, porque os hinos aos deuses mesopotâmios, especialmente os dedicados a Inanna, a versão suméria de Ishtar, tem uma beleza que surpreende qualquer leitor moderno. A sacerdotisa Endenuana, filha do rei Sargão de Arcádia, viveu por volta de 2300 anos antes de Cristo, é considerada a primeira autora conhecida da história humana. E os hinos que ela escreveu para Inanna transbordam de devoção genuína. Ela chama a deusa de rainha de todas as terras, de luz que ilumina os horizontes. Ela chora quando sente que Inanna a abandonou. Ela celebra quando sente que a deusa voltou. Isso não é um texto de alguém que sente só medo, isso é amor. Então, talvez a resposta para a nossa pergunta central seja mais nuançada do que uma palavra só. A relação dos mesopotâmios com seus deuses era complexa, humana e contraditória, como toda relação normal. Havia medo, sim, havia obrigação, havia também gratidão, havia devoção, havia argumentação e até amor. É quase como se os deuses, fossem uma projeção amplificada da natureza humana, com toda a grandiosidade e toda a arbitrariedade que isso implica. Tá, mas você pode estar se perguntando por que estudar a religião de uma civilização que desapareceu há mais de 2000 anos. Qual o sentido disso? E aqui está o motivo. Muitas das estruturas narrativas do Antigo Testamento têm paralelos diretos com os mitos mesopotâmicos. O dilúvio universal aparece na epopeia de Gilgamesh, século antes do livro do Gênesis. A história de um bebê colocado numa cesta no rio já existia
na lenda de Sargão de Arcádia, antes de Moisés. A ideia de um Deus que pune e recompensa, e que exige e que pode ser apaziguado por oferendas, também na Mesopotâmia. Não estou dizendo que uma coisa copiou a outra. Estou dizendo que as religiões dialogam, que as ideias viajam e que entender a fonte nos ajuda a entender o rio. A relação entre humanidade e divindade que os sumérios inventaram há 5.000 anos ainda ecoa em bilhões de vidas hoje. Está voltando à pergunta que abriu esse vídeo. Os deuses da Mesopotâmia eram temidos ou eles eram adorados? Eram as duas coisas ao mesmo tempo. E talvez isso seja a coisa mais humana que existe. Porque quando você ama algo muito maior do que você, algo que pode te destruir com a mesma facilidade com que pode te salvar, você não sente só amor, você sente respeito, você sente medo e sente gratidão. Os mesopotâmios não tinham uma palavra que separasse esses sentimentos. Para eles, tudo isso era a mesma coisa. E talvez eles estivessem mais certos do que a gente. A Mesopotâmia acabou, mas as perguntas que ela fazia ainda está aqui. E eu acho que é por isso que esse assunto nunca para de fascinar. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Pesquisa como essa leva semanas para ser preparado e a sua inscrição no canal é o que torna possível continuar produzindo conteúdo assim. Então, se esse vídeo acrescentou alguma coisa para você, escreve, deixa o like, compartilha com alguém que curte história e religião. E é isso que mantém esse canal vivo.